Sejam bem-vindos novamente a mais uma aula de matemática, onde nós vamos resolver exercícios contextualizados, falando sobre grandezas proporcionais. Então acompanhe no seu material a questão do número 6, que diz o seguinte. A altura de Pedrinho era de 1 metro aos 4 anos, 1,40 metro aos 8 anos e 1,60 metros aos 12 anos. Pode-se afirmar que a altura e a idade de Pedrinho... Pessoal, observe, vem com a gente, ó. Aqui nós temos que, quando Pedrinho possui 4 anos, a sua altura corresponde a 1 metro. Quando Pedrinho dobra a sua idade, o que acontece com a altura? Não dobra. Então nós já podemos perceber que não são grandezas diretamente proporcionais. Agora, peraí, vamos analisar se essas grandezas são inversamente proporcionais. Observe que quando a altura de Pedrinho dobra, se são grandezas inversamente proporcionais, a outra seria o quê? Dividir pela metade. Teria que ser dividida pela metade. Portanto, ó, quando essa daqui multiplica por 2, essa grandeza, a altura, ela dobra? Ou ela é dividida por 2? Nenhum dos dois. Então, observe que essa grandeza nem é diretamente proporcional. Por quê? Porque à medida que uma aumenta, a outra aumenta. Porém, não aumenta na mesma proporção. Tudo bem? Perfeito? E também não é uma grandeza inversamente proporcional. Por quê? Porque à medida que uma grandeza aumenta, a outra não diminui. Perfeito? Agora, professor, e afinal de contas, isso é o quê? Essas duas grandezas não são grandezas proporcionais. Então, ó, nós marcaríamos, portanto, a nossa letra D. Não são proporcionais. Agora, por que não são proporcionais? Porque, observe, elas nem são diretamente proporcionais à medida que uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Notem que a altura aumenta, porém não é multiplicado pelo dobro, assim como a idade. Tudo bem? Ah, professor, e em relação a grandezas inversamente proporcionais? Por que elas não são inversamente proporcionais? Porque para ser inversa, à medida que uma aumenta, a outra teria que diminuir. E não foi isso que aconteceu. Tudo bem? E claro, né, se elas não são nem diretamente proporcionais, nem inversamente proporcionais, não poderia ser proporcional. Ok? E aí resta apenas uma alternativa para a gente, claro, afirmar que essas grandezas não são proporcionais. Agora vamos para a nossa próxima questão aí de número 7, que diz o seguinte. A seguir, temos um quadro em que estão relacionadas duas grandezas. A primeira coluna indica o número de pessoas envolvidas na instalação das arquibancadas de um estádio para um show de rock. E a coluna Y indica o número de dias que seriam necessários para a execução da tarefa. Letra A. X e Y são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Pessoal, observem aqui a nossa tabela. Ó. X representa o número de pessoas e Y representa o número de dias que essas pessoas levarão para construir essa arquibancada. Observe que se eu aumento o número de pessoas, o que acontece com a quantidade de tempo, o tempo necessário para construir essas arquibancadas? Diminui. Então, à medida que uma grandeza aumenta, a outra faz o que, professor? Diminui. E, portanto, se as grandezas possuem setas opostas, são grandezas inversamente proporcionais. Tudo bem? Então, são grandezas inversamente proporcionais. À medida que uma aumenta, a outra diminui. Perfeito? Então, ó, são grandezas inversamente proporcionais. Agora, observem que elas diminuem na mesma proporção. Ah, professor, como assim diminui na mesma proporção? Observe, quando você, a cada número de dias, quando você diminui o número de dias, pela metade, o que acontece com o número de pessoas? Você dobra. Ah, professor, então peraí. Se eu dividir o número de dias por 3, o que acontece com
com o número de pessoas? Triplica, você multiplica por 3, tá certo? Então, observem que essas grandezas são grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui, só que na mesma proporção. Perfeito? Sabendo disso, respondemos então a nossa letra A. Vamos para a letra B, que pergunta o quê? Observe. Encontre o valor de A. Pessoal, olha só. O que aconteceu? Vamos fazer aqui sem cálculo. Ó. O que aconteceu? Quando você sai de 12 para 2, você fez o quê? Você dividiu o número por 6. Então você realizou uma divisão. De 12 para 2, eu realizei uma divisão por quanto? Eu realizei uma divisão por 6. Perfeito? Porque 12 dividido para 6, 2. Portanto, pessoal, o que vai acontecer do número 1 para o número, né, que vai estar representado aqui na letra A? Ele, em vez de ser dividido por 6, ele irá multiplicar por 6. Por quê, professor? Porque são grandezas inversamente proporcionais. E aí, à medida que uma aumenta, a outra faz o quê? Diminui, só que na mesma proporção. E aí nós utilizamos as operações o quê? Inversas. Ok? Sabendo disso, então o valor de A será igual a quanto? A será igual a 1 vezes 6, 6. Mas espera aí, se eu quisesse utilizar cálculo, não tem problema. Observe, nós já sabemos que as grandezas são inversamente proporcionais. Então vamos pegar dois valores dessa coluna e dois valores dessa coluna. E aqui ó, nós temos 3 sobre A é igual, aí observe, se as setas elas estão invertidas, pessoal, o que nós vamos fazer? Para dizer que existe uma igualdade, que essas duas razões que eu vou montar aqui, elas são proporcionais, as setas têm que estar para o mesmo sentido. Tudo bem? Então, ó, como as setas têm que estar para o mesmo sentido, eu vou inverter essa seta aqui. Ó. E ao inverter, eu vou trocar numerador com denominador. Então, em vez de ficar 4 sobre 2, ficará como? 2 quartos. E, portanto, pessoal, agora nós vamos aplicar a nossa propriedade, né, geral, multiplicar meios por extremos. E aí vamos encontrar o quê? A vezes 2, A vezes 2 é igual a 3 vezes 4. Só que A será igual a 3 vezes 4, 12. E esse 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Portanto, pessoal, o valor de A corresponde a 12 dividido para 2, e isso é igual a quanto? A 6. Então, chegamos à mesma resposta. A igual a 6 e A igual a 6. Perceba que da primeira forma, nós analisamos a proporcionalidade entre as duas grandezas e percebemos o quê? E percebemos que essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, se elas são inversamente proporcionais, à medida que eu aumento uma delas, a outra irá o quê? Diminuir. Agora observe, uma aumenta e a outra diminui na mesma proporção. Perfeito? Não esqueçam que é importantíssimo você colocar essas setas, porque essas setas indicam a proporcionalidade entre elas. Se as setas estiverem para o mesmo sentido, elas são grandezas diretamente proporcionais. Se as setas estiverem em sentidos opostos, tá certo? Você terá aí grandezas inversamente proporcionais. Espero que vocês tenham compreendido. Claro, exercitem bastante, porque é muito importante para que você consiga fixar esse conteúdo. Beleza? Aguardo vocês na próxima. Até daqui a pouco, pessoal. Valeu!